Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as últimas atualizações sobre TRBL11, o Fundo de Logística na parceria entre a Telos e a Rio Bravo. E no caso, não tenho boas notícias para vocês não, tá? Pelo menos aqui pensando com um horizonte de prazo aqui de médio e longo prazo, acredito que tem alguns pontos bem negativos aqui para a TRBL11. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Bem, indo aqui direto ao ponto, no último relatório, a Rio Bravo e a Telos, eles divulgaram aqui essa tabela com a projeção para o rendimento do segundo semestre de 2025. No caso, para informar que eles esperam um rendimento que na casa 61 centavos. É, então, esse aqui é um guidance que proporciona um bom dividend yield, né? Aqui cerca de 1% ao mês num fundo de tijolo. No momento estou gravando mais de 1% ao mês. Então, o dividend yield é muito bem expressivo, né? No entanto, esse rendimento ele é muito dependente do ganho de capital com a venda lá do imóvel Duque de Caxias, lá no ano de 2024. E aqui foi até um ponto que eu achei bem positivo aqui dos gestores de disponibilizar essa tabela, esse gráfico aqui, tá? Deu bastante, foi pelo menos um fator aqui de boa transparência, né? Facilita bastante aqui para a gente ter uma noção da fazer projeções aqui para o futuro. Mas então, aqui como eu disse, aqui acho que o ponto mais importante nem é saber esse rendimento projetado para o segundo semestre, mas a gente poder fazer projeções para o rendimento quando acabar quando tiver o fim desses lucros, né? Então, façam a seguinte conta comigo. Atualmente a gente tem um 61 centavos de resultado barra rendimento aqui para o fundo, né? Considerando esse ganho de capital com o imóvel Duque de Caxias. Agora vamos fazer a seguinte conta. São 61 centavos, mas se a gente for tirar esse 0,42 do ganho de capital, sobraria o resultado recorrente de apenas 19 centavos. E daí, se a gente for contar aqui com a alocação do imóvel aqui do imóvel Contagem, no caso, os gestores estão projetando uma receita potencial de 22 centavos com essa locação. Então, somando esse resultado recorrente atual, sem sem o imóvel Contagem e sem o ganho de capital, a gente só se for somar com 0,22, a gente chegaria a um resultado recorrente de apenas 0,41 centavos. Isso aqui é um recorrente já com a alocação completa, né? Eu acho que é um valor muito baixo, tá? Se a gente for levar em consideração os vários riscos envolvidos aqui. Aqui nessa conta é o seguinte, eu desconsiderei esse potencial alocação aqui do prédio aqui da Alma Viva. Não acompanho o TRBL11 tão de perto, mas acredito que aqui era um prédio anexo, um prédio corporativo ao lado de um galpão. Então, nem faz muito sentido, né, você ter participação nesse prédio, sendo que a empresa ela loca o galpão. Então, aqui nem considerei que eles vão conseguir fazer a locação desse valor. Com relação ao motivo desse resultado tão fraco, então aqui tem dois motivos. Primeiro, aqui é a despesa com CRI, que ela é bem pesada, né? Temos que despesas gerais bem pesadas também, 15 centavos. Isso aqui é uma bronca que eu tenho com o TRBL11. Ele tem aqui essa linha de outras despesas, em outras despesas que é muito pesada, tá? Pelo menos até aqui abril 2025, aqui ela tinha valores exorbitantes, que 500 mil, teve aqui alguns meses até de 800 mil reais. Então o fundo estava gastando mais é, com essas outras despesas, que a gente não tem informação do que é,
com a própria taxa de gestão, que costuma ser o principal peso aqui nas despesas, né? Com exceção aqui da despesa com CRI. E aqui no caso da despesa CRI, lembrando que os Correios estão saindo, mas a dívida aqui para construir imóvel continua, né? Aqui bastante sacanagem com o TRBL11. Agora aqui, quando que o fundo vai enfrentar essa situação difícil de um resultado recorrente de apenas 41 centavos? Então, aqui vocês estão vendo um recorte, não sei se foi do fato relevante ou de um relatório gerencial da época, aqui de 2024, sobre a venda do imóvel Duque de Caxias. Aqui foi um lucro estrondoso, né? Foi mais de R$ 10 por cota de lucro que eles conseguiram aqui com essa venda. E aqui vocês estão vendo quando que vai acontecer esses recebimentos, né? Aqui no caso vai ter ganho de capital. Aqui a gente vai receber a segunda parcela, acho que vai ser em julho. Depois vai ter mais uma parcela lá no primeiro semestre de 2026 e uma segunda parcela no segundo semestre do ano que vem. Aqui parcelas que são reajustadas pelo CDI mais 2%. Então vai dar bela, um belo valor aqui, né, de recebimento. Então, até o ano que vem vai estar tranquilo, a gente vai estar o fundo vai estar recebendo esse ganho de capital que garante um rendimento ok. É, No entanto, aí em 2027 que começa a bronca, né? Não vai ter mais ganho de capital e a festa pode acabar. E aqui um ponto, inclusive, se a locação aqui desse galpão de contagem acontecer de forma bem rápida, vai chegar um ponto em que o fundo vai estar eh, com esse resultado forte pelo ganho de capital, 61 centavos, mais esse eventual aluguel aqui do imóvel contagem, né? Então poderia vir aqui para cerca de 83 centavos de resultado aqui em algum momento aqui, provavelmente só no próximo ano, né? Que teria aqui uma carência ainda para o recebimento desse aluguel. Então, seria um resultado bem elevado, no entanto, temporário, né? Acabando aqui essa parcela, iria desabar esse resultado recorrente. Agora eu vou explicar aqui um trecho do relatório que fala sobre o reajuste de aluguel da Cromos. Então, aqui o texto ficou meio confuso. Fala aqui que é, teve um encerramento do desconto aqui. Ainda por cima receber o reajuste de aluguel anual da locação. E que o valor foi um aumento aqui de 18% na alocação mensal do inquilino. E aqui eles estão estimando uma contribuição positiva em cerca de 7 centavos por cota nos próximos 12 meses. Isso aqui não significa que vai ser 7 centavos a mais por mês, tá? Vão ser 7 centavos ao longo de 12 meses. Então será um acréscimo aqui de 0,058, ou seja, nem um centavo, tá? E no caso é isso porque se a gente for olhar aqui na divisão de locatários, a Cromos nem sequer aparece aqui, né? O último que aparece aqui é essa Futura Tintas com 7%. Essa Cromos está aqui dentro dos outros, então é menos 7%. Logo, essa alta do aluguel, mesmo sendo uma alta expressiva de 18%, é sobre um que não tão representativo assim, então não tem esse potencial de aumentar tanto a renda. Com relação ao caso Correios, recentemente a gente teve a fato relevante lá do Fundabresco, né? Formando com a locação para pelos Correios aqui de um imóvel que foi desocupado pela Americanas. Então, aqui vocês estão vendo esse recorte aqui do Google Maps, dá para ver que são imóveis colados, né? Saiu aqui, a gente atravessou a BR e veio aqui para um galpão é, bem menor, bem mais barato. E no caso da Rio Bravo, até eles até comentam, né, que parece que já era um caso orquestrado aqui pelos Correios há um tempo, né, uma forma de conseguir diminuir
esse, esse aluguel ser pago. Apesar de que ainda fica aqui a questão do contrato atípico, né? Que eles vão tentar judicializar aqui e vai dar uma dor de cabeça enorme. Mas aí eles estão nem aí, né? Ah, enfim, concluindo aqui, a TRBL11 até que a questão aqui do imóvel é um bom imóvel, tá? Esse galpão aqui na cidade de Contagem, vocês podem ver, já está dentro aqui da mancha urbana, então um galpão excelente. No entanto, o próprio gestor ele estima uma queda do aluguel, né? Que antigamente a gente tinha um contrato atípico, um contrato que é muito mais favorável para o proprietário. Então, geralmente a gente tem aqui contratos bem mais caros. Na hora que tiver locação aqui, vai ser um contrato apenas típico, costuma ser bem mais barato, né? Então, a gente vai ter essa queda na renda, no aluguel. Enfim, além disso, TRBL11, lembro você, teve aquele problema de confiança, né? Falta de transparência, que eles demoraram muito para deixar evidente a situação do imóvel. Então, para mim, acho que a situação do TRB11 ela está feia. Aqui para o curto prazo, segue tudo ok, rendimento 61 centavos até ano que vem, mas tem que ficar de olho aqui no médio e longo prazo, né? E pensando aqui no horizonte de tempo um pouco mais longo, a situação aqui ela não é feia, não, é muito feia. Então é isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.